Pois bem, a gente começa falando sobre a paralisação temporária da produção da Coronavac, a vacina produzida, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa. Essa é uma informação que foi antecipada pela analista da CNN, a Raquel Landim. A interrupção ocorre por causa de um atraso na chegada de insumos para a produção da vacina. Então, um lote com 6 mil litros do IFA, que é aquele ingrediente farmacêutico ativo necessário para continuar a produção da vacina, estava previsto para chegar nesta sexta-feira aqui no Brasil. Só que deve ser entregue apenas no dia 15 de abril, ou seja, temos uma janela de atraso. E por causa disso, a produção teve de ser paralisada. Apesar da interrupção, é muito importante a gente lembrar essa informação e compartilhar com você, o Instituto Butantan disse que vai cumprir os prazos de entrega da vacina, aqueles prazos que foram firmados com o Ministério da Saúde. No total, serão entregues até o fim de abril 46 milhões de doses da Coronavac. Doutor Fernando Gomes, o que essa interrupção pode causar, hein? Lembrando que já estamos no momento quase que a conta-gotas, né, na aplicação de vacina. A gente percebe o seguinte, Elisa, existe toda uma questão de logística envolvida nesse processo, que é a vacinação do povo como um todo. Então, muito mais do que simplesmente identificar quais são as melhores vacinas, qual que é o papel do imunizante no estímulo do sistema imunológico. Se a gente não tem a produção adequada da vacina e a entrega adequada para que a pessoa seja imunizada, a gente tem um problema e uma falha nesse sistema. Então você percebe como existe uma dependência, né? Quando você falou ali do insumo farmacêutico ativo, o que isso significa? Ali está o coração da vacina. É essa substância, é esse composto que faz com que a vacina tenha efeito e cumpra o seu papel. Se eu não tenho ingrediente, eu não posso fazer meu bolo. É mais ou menos assim. E aí você tem que esperar tudo e a turma está com fome, está precisando comer. Nossa, como é que faz? Queremos e muito isso, doutor Fernando. Esse processo da chegada do IFA, desses insumos, a gente observa que aqui no Brasil os insumos precisam chegar para a continuidade do desenvolvimento da Coronavac, assim como se a gente estivesse falando da vacina produzida pela Fiocruz, de Oxford, AstraZeneca. São produtos que precisam de insumos que vêm de fora. Esse é um processo natural, não só aqui no Brasil, mas também em outros países, não é mesmo? Sim, é lógico que quando a gente está falando aqui de combater a pandemia, a vacina, a gente tem um pensamento mágico em relação a isso. Mas a vacina nada mais é do que qualquer outro produto que é produzido industrialmente. Então, por isso que ter uma vacina produzida em território nacional, com insumo que seja desenvolvido aqui, dentro do nosso país, garante para a gente uma segurança a mais do que depender de toda essa questão relacionada com o comércio com o exterior. Não que isso seja um problema, veja, isso pode representar um atraso de um dia, outro dia, está garantido que chega dia 15 de abril, mas numa situação emergencial como essa, a gente tendo recurso industrial, tendo mentes pensantes, cientistas e institutos que tenham capacidade de realizar isso, é mais do que natural a gente entender que a indústria nacional da produção de vacina deve ser fortalecida e a gente tem condição total para que isso possa acontecer. Lembrando, então, que o Instituto Butantan já disse que até o fim do mês vai cumprir aquilo que prometeu ao Ministério da Saúde, que é entregar no total 46 milhões de doses da Coronavac. Pois bem, mudando de assunto, mas lembrando que você pode a todo momento mandar sua questão, tá? Hashtag correspondente médico. O nosso próximo tema, nós vamos aqui esclarecer uma notícia falsa que está circulando na internet. Veja só o que aconteceu. Outro dia, estava eu lá dando uma olhada nos grupos de WhatsApp e vi uma mensagem que chegou dizendo que tomar água ajudaria a combater o novo coronavírus. Segundo essa notícia que eu li, ela é bem grande, não vou ler inteira, fala que ajuda a combater a Covid-19. Por quê? Porque, segundo essa notícia, tomar água a cada 15 minutos, não um golão, pequenas doses, pequenos goles de água, o que ocorreria? O vírus seria levado diretamente para o estômago. Então, o vírus não ficaria parado na boca, ele já iria direto, chegaria no estômago e o suco gástrico mataria o vírus da Covid-19. Doutor Fernando, na hora que eu li, eu pensei, o quê? Precisamos levar isso para o quadro. Tem algum sentido isso? O mais curioso é que parece que as fake news, assim como o vírus tem mutação e vem com explicações diferentes e tudo mais, as fake news também, né? Essa até veio com uma explicação fisiopatológica. Sim, super bem explicado. Porque poderia ser tipo assim, o vírus vai morrer afogado por conta da água, mas não, mandaram alguma coisa mais sofisticada. Veja, por que isso não tem sentido? O vírus, ele tem um tamanho realmente infinitamente pequeno. Quando ele tem contato com uma mucosa tão cheia de rugosidade e tão cheia de reentrâncias,
seria impossível você conseguir lavá-lo por completo, tirar ele da mucosa do aparelho respiratório superior, que também se divide aí com o aparelho digestivo, eu estou falando da cavidade oral, por exemplo, e direcioná-lo diretamente. Porque, veja, Elisa, não é um vírus. Quando a gente fala da contaminação, se a gente pudesse imaginar, ou pudesse ter uma lente de aumento gigante e verificar o que está acontecendo, a pessoa recebe uma nuvem contendo, na verdade, diversos vírus que vão, na verdade, ter contato, e isso significa carga viral. Por exemplo, uma pessoa que não tem o coronavírus, ela dá uma tossida ali, ela consegue soltar para o ambiente gotículas, mas que não tem o vírus. Uma outra pessoa que tem a forma assintomática, provavelmente ela também vai expelir gotículas, mas aí sim tem alguns vírus, por isso que a infectividade pode ser menor. Agora, uma pessoa francamente doente, quando tosse, ela solta muito vírus a cada momento em que ela dá essas baforadas para fora do seu corpo físico. E essa sim, tendo contato com a cavidade oral, nasal de outra pessoa, acontece o processo de infecção e, enfim, a transmissão está aí consumada. Então, ingerir água, gente, é super importante beber água. Numa situação em que a gente quer combater uma infecção, quer seja viral, bacteriana, qualquer coisa, o que a gente menos quer é uma situação de desidratação. Sim. Porém, beber água não significa que ela vai tirar o coronavírus da jogada, né? Pudera, né? Se fosse assim, enfim. Se fosse fácil assim, minha nossa, quantos problemas nós teríamos evitado, hein? E segundo essa informação que chegou, então, pelo WhatsApp, o lance seria você não deixar muito tempo o vírus parado na sua boca. Porque se você tomar água, você leva ele direto para o seu estômago e o suco gástrico é tão poderoso que, segundo essa fake news, seria capaz de matar na hora, não só a Covid-19, como vários outros vírus. O pessoal é criativo, hein, doutor? Bom, eu acho que assim, o efeito colateral de uma fake news como essa é o rim de todo mundo vai agradecer, porque a gente vai botar o nosso sistema excretor para funcionar. Pois é. E talvez isso indiretamente venha a favorecer o funcionamento aí do sistema imunológico e ajudar um pouquinho aí no combate ao coronavírus. Mas é isso, pessoal. Fora isso, fake news. Fake news, viu, gente? Beber água ajuda a combater a Covid-19 em outras questões de hidratação que o doutor já explicou aqui. Não tem relação nenhuma com matar o vírus. Você tem alguma informação que chegou no seu WhatsApp também, que você vive recebendo e pensa, puxa vida, será que é verdade? Manda pra gente. #correspondente médico que a gente pode trazer aqui para conversar com o doutor Fernando Gomes. Mas chega de papo porque a gente tem que ir em frente, viu, para trazer mais um assunto aqui. Algo raro que ocorreu, um transplante de traqueia humana foi realizado pela primeira vez em um hospital de Nova York, nos Estados Unidos. Veja só, o procedimento foi realizado em uma mulher de 56 anos que teve a traqueia danificada por causa do uso incorreto de um respirador. A cirurgia foi considerada um sucesso e a mulher transplantada disse que consegue fazer atividades simples, como subir e descer escadas e brincar com os netos, com mais facilidade que antes. Doutor, transplante de traqueia, essa é nova, hein? Essa é nova e um procedimento ousado. E a gente fica muito feliz de saber que, enfim, aconteceu, deu certo e isso abre possibilidade para tratar inúmeras pessoas. A traqueia, Elisa, é um tubo que fica fazendo a conexão entre o aparelho respiratório superior, eu estou falando da região da glote, aqui estão as cordas vocais, laringe, e os brônquios. Então ela desce como se fosse um snorkel e quando chega lá embaixo, dentro do tórax, ela se divide em dois raminhos que vão dar bronco direito e bronco esquerdo. E com isso, então, você consegue permitir que o ar ele possa fazer o seu caminho da cavidade oral, da cavidade nasal para dentro dos pulmões e depois o caminho reverso quando você faz a expiração, levando o ar que foi submetido à troca gasosa para fora do seu organismo. Então, é um tubo, é uma via extremamente importante, delicada, que tem um papel fundamental na manutenção da vida. E a gente viu só pelo relato dessa paciente de 56 anos que ela tem conseguido recuperar pequenos prazeres, você vê? Subir uma escada, brincar com o neto. Então, a gente está falando de um procedimento ousado que, na prática, consegue devolver um pouquinho da vida para as pessoas que precisam desse tipo de procedimento. Exato, com qualidade de vida, sem a necessidade de ficar com um tubo constantemente colocado. E a gente sabe que, além disso tudo, existe um papel de proteção. Porque você imagina o seguinte, um tubo artificial, por mais que ele possa levar um ar preparado, enriquecido com oxigênio para dentro dos pulmões, perto dos brônquios, ele tem, na verdade, toda uma superfície artificial. A traqueia como um todo, tendo uma superfície envolvida com mucosa, ela já tem um papel de proteção também importante, porque esse ar ele vai ter contato, por mais que você tenha um fluxo próximo do laminar nessa região, o próprio turbilhonamento periférico faz com que partículas de muitas vezes micro-organismos tenham contato com a parede e o sistema imunológico possa ser estimulado e você então tem alguns quadros infecciosos sendo combatidos
logo no início. Que coisa boa poder ver o avanço da ciência, hein? Sempre compartilhar aqui com vocês. Doutor Fernando, qual é a maior dificuldade num transplante como esse? Mas ela teve esse problema depois de ter precisado de um respirador, ou seja, é um método muito invasivo. Mesmo que seja para salvar a vida de alguém, o respirador acaba sendo um procedimento invasivo. Vamos entender o seguinte, né? A traqueia, como eu falei, é um tubo que sai da glote e vai até os pulmões. Então, a via de acesso, ela tem que envolver uma abordagem direta do próprio pescoço e da cavidade torácica no seu aspecto superior. Isso por si só já implica num acesso cirúrgico difícil. A própria anastomose, que são as suturas, acabam sendo também um desafio, porque você pode imaginar o seguinte: se essa sutura não funciona de forma adequada, você tem uma fístula e você tem então a possibilidade de contaminação, por exemplo, para dentro do mediastino, que é onde fica o coração, entre os dois pulmões. Infecções dessa região têm uma taxa de mortalidade muito alta. E além disso tudo, a questão de aceitar a traqueia vindo de outra pessoa, que necessita então de imunossupressores que façam com que esse pedaço, que esse órgão não seja então rejeitado. Existem diversos truques e dificuldades teóricas e práticas para se realizar um procedimento tão ousado como esse. Muito bom, e o doutor Fernando Gomes sempre com um talento imenso, traduzindo isso para a gente, doutor, que aqui a gente está do lado do pessoal que é leigo, viu? O senhor é que sabe de tudo e vai ensinando e explicando. Temos perguntas, viu? Vai aparecer aqui no nosso telão uma perguntinha que tem chegado pela rede social. Quando a gente fala de vacina, é muito comum chegarem ainda muitas questões, então a gente gosta de trazê-las, porque de repente pode ser a sua dúvida também. Marcelo Muniz, de Salvador. Obrigada, Marcelo, pela pergunta. Entre a primeira e a segunda dose da vacina contra a Covid, o idoso pode ser vacinado contra a gripe? Olha só, interessante, doutor. A resposta biológica é sim, porque você tem o estímulo acontecendo para o aparelho, para o nosso sistema imunológico, constantemente ocorrendo na vida real. Você não consegue identificar um momento e agora eu quero ter contato com uma bactéria, um vírus que eu nunca tive contato. Enfim, isso é vida real, isso é o que acaba acontecendo. Então, entre as duas vacinas, você pode receber um outro imunizante que vai estimular o seu sistema imunológico a produzir anticorpos contra outro patógeno, no caso, o vírus da gripe. Então, sim, você pode tomar. É lógico que existem algumas orientações, existe uma preocupação em se vacinar apenas depois de receber a questão da vacina do coronavírus. Porém, se você tem essa necessidade e a gente sabe que o objetivo é evitar qualquer tipo de doença, não há problema. Sim, o idoso pode ser vacinado entre as duas doses da vacina do coronavírus. Respondido, então, hein? Se essa era a sua dúvida, avisa aí o idoso da sua família, avisa quem for da sua família, que já está respondido pelo doutor Fernando, que não tem problema nenhum tomar a vacina da gripe. Para encerrar o nosso quadro, adoramos trazer esperança, aqui imagens que nos tragam bons sentimentos. A gente traz 3 grandes nomes da música brasileira que receberam o imunizante. Vamos aqui. Agora até, meu coração até desandou vendo essa imagem aqui, Chico Buarque em nosso telão, coisa linda, e foi receber a vacina. Temos aqui Chico, que recebeu a segunda dose do imunizante na Zona Sul do Rio de Janeiro. Sabe, doutor Fernando Gomes, que ontem nós pusemos aqui a Gal Costa, eu citei um trecho da música, depois Rafael Colombo ficou rindo de mim, então hoje eu não vou citar nenhum trecho, tá? Vou só dizer, ó, pedaço de mim, pronto, que é um trechinho da música do Chico. Mais uma imagem, quem temos aqui, olha que maravilhosa, Sandra de Sá, foi a cantora que recebeu a primeira dose do imunizante e ela participou de um sistema do drive-thru também no Rio de Janeiro. Incrível. E temos mais uma imagem, Fafá de Belém maravilhosa, que recebeu a primeira dose da vacina. A Fafá sempre radiante, sorridente e vivendo esse momento que a gente quer que seja multiplicado por todos os brasileiros que façam parte do grupo de risco, todos os brasileiros que fazem parte das próximas fases de imunização. Doutor, perguntinha, que importância tem ver uma celebridade, pessoas que mexem com o emocional de outras, recebendo a vacina e dizendo sim, está tudo bem, temos segurança, precisamos de imunizantes? Por isso a gente tem um poder de arraste muito grande, né? Porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente dar o exemplo. E quando a gente pega pessoas que tocam o coração, porque fazem parte da história do nosso povo, da nossa cultura, sem sombra de dúvida, Elisa, isso realmente é marcante e faz muito sentido nesse momento. Nunca é demais a gente verificar alguém que a gente é fã, que a gente gosta, que a gente curte, que faz parte da nossa vida sendo imunizado, e a gente deseja que isso aconteça com todos os brasileiros. Isso é música para as nossas vidas, queremos muito dessa melodia. Doutor Fernando, não vou pedir para o senhor lembrar uma letra de música, não vou fazer isso contigo, só vou me despedir. É isso aí, Elisa. Olha só, um bom trabalho para você e, pessoal, até breve. Obrigada. Saúde para todos nós. Este foi mais um Correspondente Médico.